Senhor presidente, senhores vereadores, realmente amanhã é um dia de alegria, não só para a comunidade de São Vicente, mas para outras também na cidade, que receberão mais uma vez o apoio do governo estadual, principalmente os agricultores. E a gente não poderia deixar de parabenizar a diretoria da Escola de Samba de Colatina Velha, de anos atrás, que graças foi aquele grêmio recreativo que hoje plantou o início da quadra. Para quem não lembra, até os moradores de São Vicente que são mais novos, aonde vai ser essa quadra era uma escola do governo do estado, era um grupo escolar. E caiu, a escola era velha, aquilo ficou praticamente abandonado. Foi aonde eu também não poderia negar de dizer que nós tivemos a grande participação do tabelião do cartório, o senhor Moacir Dalla Júnior, que na época marcou o encontro com a comunidade de São Vicente, onde o governador Eurico Rezende assinou um contrato de comodato para a comunidade e, graças a Deus, o terreno ficou lá vago, demorou, mas hoje, graças a Deus, vai sair a quadra do bairro São Vicente. O bom é se cada bairro nessa cidade pudesse ter a sua quadra, principalmente os bairros mais altos, onde são inclinados, que às vezes não tem nem local para poder fazer uma quadra legal. Senhor presidente, eu gostaria também de falar sobre as palavras do Rondinelli, a importância dessa consciência negra, desse dia da consciência negra, para combater a injustiça que a nossa sociedade, quando se fala na princesa Isabel, como se fosse uma princesa boazinha, foi lá e assinou uma lei, vocês estão livres agora vocês são iguais aos brancos. E a gente sabe, quem aprofundou mais na história, que não foi essa, que o Brasil fez praticamente essa independência, obrigado pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pelo poderio econômico, porque foi ameaçado, como hoje os Estados Unidos boicotam a Rússia, a Cuba, boicota a Irã e outros países aí, eles ameaçaram boicotar o comércio do Brasil, porque o Brasil era praticamente o último país do mundo a comprar escravos, seres humanos como escravos. Aí tinha escravos que não tinham nem condições, quer dizer, aí a princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888, numa tarde, o pai estava na Europa, que era Dom Pedro II, ela era a rainha, por isso que eu digo que a primeira mulher que governou o país não foi a Dilma, e sim a princesa Isabel, porque ela foi rainha, ela substituiu o pai, quando o pai ficou quase 3 ou 6 meses na Europa, não me lembro direito. Aí o que aconteceu? Era a mesma coisa que hoje os empregados que trabalham 30, 40, 50 anos numa empresa, o patrão chegasse e falasse, a partir de hoje, vocês não precisam mais trabalhar de mim. E vocês vão embora e não pagasse os seus direitos, não pagasse o fundo de garantia, tudo que a lei moderna garante aos trabalhadores. E foi isso que aconteceu. Eu me lembro que eu cheguei a conversar com historiadores, que as pessoas, até no início do nosso século, por exemplo, até há 50, 60 anos atrás, quando existiam muitos escravos vivos, que eles falavam, que ficavam elogiando, meu pai, o patrão lá era tão bonzinho, que libertou e nós não quisemos sair. Eles não quiseram sair da terra porque eles não tinham para onde ir, nem roupa, dormiam em senzalas como cachorros, como os animais. Quem viu as novelas de época da Globo sabe que está certo, apesar de ser uma ficção, mas aquilo retratou a dura realidade que foi a escravidão. É por isso que hoje, às vezes, o governo, a sociedade, principalmente a classe negra, a comunidade negra do país, luta pelos seus direitos, porque é para cometer, para reparar a injustiça, porque libertou, vocês estão livres, agora cada um que se vira. Então, pessoas que moraram 70 anos, porque tinha escravo até de 80 anos, claro que teve a lei antes que libertou de 60, é do ventre livre, mas tinham escravos e eles não tinham para onde ir. Então, fica aqui a nossa homenagem à classe negra, esse povo valente, porque realmente conseguiu sofrer.
São essas coisas que eu lembro as palavras de D. Helder Câmara, que eu sempre gostei de dizer essa frase que eu li no livro Sinfonias sobre uma Cidade. Há criaturas que são feitas como a cana-de-açúcar, mesmo amassada e massacrada, ainda dão doçura. Assim foi o povo negro nesse país. E graças a Deus, hoje nós já temos o presidente de um tribunal, quer dizer, o presidente do Poder Judiciário, que é de cor negra, como já tivemos também, se eu não me engano, o primeiro senador negro da República, se eu não me engano, foi Tobias Barreto. Então, é uma coisa muito importante que a gente vê a conquistas e conquistas. E é muito importante que essa juventude, principalmente que está fazendo o 2º grau, lê as poesias de Castro Alves, que vai sentir através da arte a dor de um povo. E, para encerrando, já acabou meu tempo? Já? Então, desculpa. Não? Não, porque eu queria solicitar publicamente, eu vou começar a citar nomes de empresas particulares, porque, como por exemplo o Banco Itaú, é uma vergonha um banco desse, que é nacional, que investe tanto dinheiro de patrocínio, até nas novelas, não tenha condições de fazer uma calçada cidadã e digna para o povo brasileiro. Isso é uma vergonha. E a cidade toda tem um projeto nessa casa, meu, proibindo a lavagem de calçadas durante o horário comercial. Mas fui alertado pelo vereador Alceni, realmente essa lei já existe na nossa lei orgânica, agora não, infelizmente. Sexta-feira, vereador Alceni, eu não vou dizer não, mas no centro da cidade, um supermercado, onde tem grande movimento, fechou as ruas, os seus funcionários uniformizados, de 2 às 3 horas da tarde, lavavam as calçadas. Quer dizer, e pessoas idosas precisavam passar por fora. Eu não aguento mais ver pessoas idosas reclamando das calçadas quebradas. Então é preciso, é particular, só para concluir, vereador, as calçadas são de responsabilidade perante a lei do proprietário do imóvel, mas é preciso que o governo municipal fiscalize principalmente as leis que regem sobre o uso da calçada em nossa cidade. Muito obrigado.